meus amores, e hoje a nossa aula de história é sobre a produção do açúcar na colônia. Então, nessa imagem aqui, vocês podem ver que o engenho de açúcar era formado por diversas partes, não é isso? Como a Casa Grande, a senzala, as instalações do engenho, propriamente dito, e outros edifícios, como a igreja. E para saber mais sobre isso, vamos, através dessa ilustração, né, conhecer cada uma dessas partes. Vejam, número 1, ficava a Casa Grande. Observem e acompanhem aí. Número 2, a capela onde se realizavam as missas. Número 3, nós temos a senzala. No número 4, nós temos a roda d'água, que produzia a energia. No 5, temos a moenda, que é o local onde a cana era moída. No 6, temos a fornalha. 7, casa de purgar, certo? No 8, canavial, que era o local das plantações e cortes de cana. E o 9, moradia dos trabalhadores livres, ou sejam, aqueles trabalhadores, né, que realizavam suas atividades e recebiam salário por elas, ou seja, eram trabalhadores que não eram escravizados. Então, em todos os engenhos havia alguns trabalhadores livres, né, como eu acabei de explicar. Eram aqueles que não eram escravizados e recebiam salário pelos seus trabalhos realizados. Tinha também o feitor, que era responsável por todo o engenho, né? Ele tinha a função de administrar todo o engenho e comandava os demais trabalhadores. Tinha também o mestre de açúcar. O mestre de açúcar era especialista na produção do açúcar. Diversos outros trabalhadores livres, como ferreiros, alfaiates, pedreiros ou carpinteiros, recebiam pagamento pelos trabalhos realizados. Já os homens e mulheres escravizados recebiam um tratamento cruel e bastante rígido. Mas aí, com todo esse sofrimento, né, os escravos, eles começaram a resistir. E aqui vamos ver como era feita, como era que acontecia essa resistência. Os africanos escravizados e seus descendentes sempre procuraram resistir às condições cruéis da escravidão. Faziam isso principalmente por meio de fugas. Alguns também tentavam sabotar as ferramentas de trabalho ou atear fogo nas plantações. Certo? Aqueles que conseguiam fugir dirigiam-se para as regiões da mata ou serra. Passavam a viver nas comunidades conhecidas como quilombos, né? Então, quilombos era o local para onde eles fugiam, né? E lá eles viviam em comunidade. Eles iam recomeçar, né? E como era esse recomeçar? Eles se reorganizavam, trabalhavam na agricultura, na pesca e no artesanato, vivendo em comunidade. Os quilombos eram protegidos por muralhas fortes e paliçadas, né? E lá eles viviam por muito tempo. Agora vamos falar sobre o Quilombo dos Palmares, né? Que foi o quilombo que mais durou e que abrigou muitos escravos. Um dos quilombos mais conhecidos, principalmente pelo longo período de duração e pela resistência de seus habitantes, ou seja, os escravos, foi o Quilombo dos Palmares, fundado no começo do século XVII, na região da Serra da Barriga, no atual estado de Alagoas. Esse quilombo durou praticamente um século. Estudiosos consideram que, por volta de 1620, havia quase 20 mil pessoas morando em Palmares, né? Então, vejam a grande quantidade, né, de escravos que viviam lá, né? Era um lugar que eles tinham para onde se libertar de tanto sofrimento.
Agora vamos conhecer o líder desse quilombo, né? Muito conhecido por todos nós, né? Que todo ano comemoramos o dia de Zumbi dos Palmares. E lá em Alagoas, na Serra da Barriga, é um local muito visitado, né? Porque lá ainda existe até hoje o local onde eles, os escravos, se abrigavam. Então, o principal líder desse quilombo foi Zumbi, conhecido como Zumbi dos Palmares. As autoridades e os senhores de engenho da região sempre procuraram atacar o quilombo dos Palmares na tentativa de destruí-lo. Essas batalhas se dividiram em várias fases e duraram muito tempo. Elas só terminaram em 1695 com a destruição final do quilombo e com a morte de Zumbi dos Palmares. Então, foi a partir da morte de Zumbi dos Palmares que eles realmente conseguiram destruir o quilombo. Então, temos aqui o jogo rápido, né? Para logo mais depois. E vamos para a página 32. Na página 32, temos uma produção, né? Um texto que fala sobre o Quilombo dos Palmares, onde vamos debater logo mais depois, e também temos uma atividade que segue depois desse texto, tá? Então, a nossa aula de história, né, por hoje fica por aqui, e logo mais tarde iremos resolver as atividades e retirar dúvidas as quais venham surgir. Cheiro, até lá!